Olá, meus queridos do 7º ano A. Tudo bem? Eu espero que sim. Começando mais uma aula, hoje a aula de sexta-feira, dia 10 de julho. A reflexão de hoje traz o seguinte: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Provérbios 15, 19. Vamos parar para pensar um pouco nessa reflexão? Quando você deixa de fazer alguma atividade, ou você faz, até consegue fazer a atividade, mas aí depois na hora da correção você vê que ela está errada. Às vezes você fica até chateado por isso, mas não deve ficar chateado por isso, porque você tentou fazer, tá? Se você tentou fazer e errou, você vai aprender com o seu erro. Porque na vida, não é apenas nas aulas, tá? Na aprendizagem de sala de aula, na aprendizagem de conteúdos, agora com o ensino remoto, mesmo que não estão dentro da sala de aula, mas estão tendo conteúdos para aprender. Nessas aprendizagens, o erro faz parte. O erro, ele não pode ser colocado para você como algo que mostra que você fracassou. De forma alguma. O erro não significa um fracasso na sua aprendizagem, não. O erro significa que você tentou fazer. Então, não desanime caso você esteja vendo a correção, de repente viu que está errado. Não desanime, tá? Porque você fez. Isso é o que importa. Quem é que prospera? Quem consegue vencer? Quem luta, quem faz, quem se esforça. Agora, o que a reflexão diz aqui? Que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Entenderam? Por quê? Porque a preguiça, ela paralisa. A preguiça, ela atrapalha uma pessoa evoluir, ela atrapalha uma pessoa progredir, tá? E o pior de tudo isso é que a pessoa não enxerga muitas vezes a preguiça e ainda coloca a culpa nos outros, né? Então pensa muito bem, essa reflexão é maravilhosa. Pense muito bem nela, tá? Escolha o caminho do justo. Não escolha o caminho do preguiçoso, não, tá? Ele não vai te levar num lugar legal. Pode ter certeza disso. Talvez você não concorde, mas eu espero que você não vá por esse caminho. Mesmo que você não concorde, procure o outro caminho, o caminho da justiça, o caminho do esforço, tá? O caminho da força de vontade. Esse sim vai te fazer progredir. Você será muito feliz com esse caminho. Não se esqueça disso. Com essa reflexão, eu inicio a aula de hoje e temos a correção da nossa avaliação de rendimento. Me acompanhe, então. Primeiramente, estamos aqui na página 149. Exercício 1. Efetue as multiplicações. Simples assim. Pessoal, as regras da multiplicação e divisão são as mesmas. Simples, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Faça primeiro as operações matemáticas de multiplicação ou de divisão. Então, aqui no caso é multiplicação. Então, vai lá e faz 3 vezes 8, 24. 9 vezes 4, 36. E assim por diante. Fez a conta de vezes? Fez a multiplicação? Depois você pensa no sinal. Aqui, sinais diferentes, porque o 3 não tem, então quer dizer que ele é positivo. Sinais diferentes menos, então menos 24. Sinais diferentes menos 36. Aqui, 4 vezes 3 é 12. Sinais iguais mais 12. 7 vezes 2, 14, porém os sinais estão diferentes, menos 14. 5 vezes 9, 45, sinais iguais, mais. 8 vezes 6, 48, sinais diferentes, menos. Tem um negocinho aqui, parece um cisquinho, tá? Mas aqui é menos 48, não se atrapalhem. Exercício 2.
a soma dos números nas peças do quebra-cabeça ao lado. Aqui está o quebra-cabeça. Muito bem. Essa soma, então, menos 2 mais 6 mais menos 18 é igual a 40. Marque com um X a peça que deve ser encaixada no quebra-cabeça. Aqui você pode utilizar a operação inversa. Fiz aqui ao lado para você, tá? Então, qual é o esquema? Vamos seguir aqui o quebra-cabeça. Menos 2. Aí vamos colocar dentro do parênteses por causa da regrinha de sinais, tá bom? Mais 6, mais menos o 18. O que vai acontecer? Eu vou continuar aqui com menos 2. Aqui, joguinho de sinais vai continuar mais. Joguinho de sinais, sinais diferentes, vai ficar menos. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui menos 2, mais 6, menos 18, tem que ser igual a 40. Pela operação inversa, o que eu faço? Eu pego o resultado é 40, tá? E faço o inverso. O inverso da subtração é a adição. Então, aqui não é menos 18, eu vou fazer mais 18. Vai dar 58. Continuando aqui. Aqui não estava mais 6? Inversa, menos 6. 58 menos 6, 52. Aqui não estava menos 2? A inversa da subtração é a adição. Mais 2. 52 mais 2, 54. 54 é a peça que deve ser encaixada no quebra-cabeça. Alternativa C. Continuando. Exercício 3. Observe como Thalita fez para determinar se o produto da multiplicação menos 2 vezes menos 5 vezes menos 9 é positivo ou negativo. O que ela fez primeiro? Ela analisou a regra de sinais. Foi isso que ela analisou, tá? Aqui em cima. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Vamos analisar também? Aqui, menos e menos, sinais iguais. Então, ficou mais. Ok? Só que agora o 9 está negativo. Então, sinais diferentes. Menos. Nesse caso, o produto é negativo. Agora, em cada item, determine se o produto é positivo ou negativo. E, em seguida, efetue as multiplicações. As multiplicações podem ser efetuadas usando a propriedade associativa. Como assim, professora? Na página 148, nós temos sobre ela. Por exemplo, aqui, na atividade que a Thalita havia feito. É mais fácil. Claro que aqui já está na ordem. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 9, 90. Apesar dela não ter colocado o resultado final, ela apenas analisou o sinal, tudo bem. Aqui já está na ordem, então aqui eu acho que não precisaria aplicar a propriedade associativa, tá? Mas, em alguns exercícios, a associativa ajuda você a fazer o exercício mais rápido. O que significa isso? Você não é obrigado a fazer primeiro 3 vezes 6. Você pode fazer primeiro 3 vezes 8, para depois fazer vezes 6. Isso é associativa. Aqui você pode fazer primeiro 5 vezes 1 para depois fazer o vezes 9. Isso é associativa. É você trocar a ordem de fazer aqui, tá? Agora, quando a gente só tem 2 fatores e a gente inverter a ordem, nós temos uma outra propriedade, que é a propriedade comutativa, de comutar, trocar. Mas nessa é quando tem 2 fatores, aqui já são 3. Então, quando tem 3 ou mais fatores, aí já pode aplicar a associativa. Não é obrigatório. Isso aqui é só uma possibilidade, tá bom? Posso fazer na ordem que aparece? Pode, tranquilo. Vamos lá. Mas aqui, primeiro temos que fazer a regra de sinais. Vamos lá. Sinais iguais, tá vendo? Ó, menos e menos, mais. Sinais iguais, mais com mais, continua mais, positivo. Aqui, sinais diferentes, menos com mais são diferentes, vai dar menos. Menos com menos são iguais, sinais iguais, mais. Vamos lá. Sinais diferentes, menos. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Põe ali, mais.
Sinais iguais, mais. Coloca lá. Sinais diferentes, menos. Agora vamos para a resposta. Agora vamos efetuar as multiplicações. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 8, 144, tá? 9 vezes 5, 45. 45 vezes 1 continua 45. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. 11 vezes 4, 44. 44 vezes 7, 308. Veja que eu só estou falando a resposta porque os sinais a professora já colocou e já explicou para vocês. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 13, 130. 130 vezes 6, 780. Então, aqui nós ficamos com duas respostas negativas, a C e a D, e duas respostas positivas, a A e a B. Vamos lá? Exercício 4. Efetue as multiplicações do quadro. Em seguida, calcule mentalmente o produto das demais multiplicações. Então, nós temos aqui 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. 56 positivo. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 9, 72. Sinais diferentes, menos. Sinais diferentes, menos. Então, resposta negativa. Aqui, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. Sinais iguais, mais. Sinais iguais, mais. Resposta positiva. Aqui, letra A, 1. Lembra que 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 9, 72. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Resposta positiva. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Sinais diferentes, menos. Sinais diferentes, menos. Resposta negativa. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 7, 56. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Resposta negativa. Terminamos essa página. Vamos agora para a próxima. Página 150. Exercício 5. Exercício 5 trouxe uma maneira de você fazer o cálculo usando o número negativo com a calculadora, tá? Se você seguir esses passos que estão aqui, todos os passos que estão aqui, você vai conseguir fazer, tá? Não é difícil, basta seguir o que está aqui, tá? Agora, se você não tem calculadora, não tem problema. Olha como são números pequenos, simples de tudo para fazer a multiplicação, tá? O importante é você multiplicar. 19 vezes 3, 57. Sinais iguais, mais. 7 vezes 23, 161. Sinais diferentes, menos. 14 vezes 6, 84. Sinais diferentes, menos. 36 vezes 4, 144. Sinais diferentes, menos. 5 vezes 42, 210. Sinais iguais, mais. 8 vezes 11, 88. 88 vezes 2, 176. Sinais diferentes, menos. Guarda aí, que ficou aqui menos. Agora aqui é menos, aqui também é menos. Sinais iguais, mais. Mais 176. Exercício 6. Observe o extrato bancário da conta de Jonas com a falta de algumas informações. Lembrando que os dados apresentados aqui são fictícios, tá? Como assim? Eles são feitos apenas para serem utilizados de maneira didática, de maneira para exercícios, tá bom? Então, temos aqui o extrato, aparece o banco, normalmente aqui vem o nome do banco, movimentação em conta corrente,
a data, o histórico, número do documento e o valor dessa movimentação. Bom, letra A, determine o saldo bancário de Jonas no dia 25/5. Sabendo que essa quantia é igual ao quádruplo do saldo do dia 10/6. Então, basta você olhar no dia 10/6, o saldo é 110 negativo. Estava devendo, hein? Que peninha. Mas não é esse o valor que você vai colocar, porque aqui está explicando que o saldo do Jonas era o quádruplo, tá? Então, 4 vezes 110, 440, mas é um saldo negativo. Então, o saldo bancário do dia 25 de maio era um saldo de menos R$440. Não estava nada bom, né, Jonas? Vamos lá. Aí aconteceu algo importante. Foi depositada uma quantia no dia 10/6. Tá escrito ali, ó, depósito. E de propósito, ó, até rimou, viram que chique? Apagaram. Apagaram, sim. Mas você é bem inteligente e capaz para saber que, olha ali o negativo 110 que você encontrou olhando no extrato bancário. Não é de tomate, não, é extrato bancário, tá? Você olhou ali e encontrou 110, beleza? Aí você vai fazer menos, você vai abrir um parênteses e colocar o menos 440, tá? Por que, professora? Porque o saldo dele no dia 25 era de 440. Você respondeu isso na letra A, olha lá, 440. Então, tem que usar este número aqui. Porém, você vai precisar daquela regrinha de sinais do parênteses, que é a mesma regrinha da multiplicação e divisão. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Como aqui você tem dois sinais iguaizinhos, então esse menos 440 passa a ser mais 440. Então, quem estava devendo 110 foi lá e depositou 440, melhorou a situação. E agora tem uma boa quantia, tá? Vamos lá, quantia depositada, porque depois, coitado do Jonas, o saldo dele continua negativo, né? Fez muita dívida, tem que se organizar para fazer menos dívidas. Resposta da letra B, a quantia depositada no dia 10/6 foi de R$330. Continuando, não dorme não, 7º ano, presta atenção aí. Agora, página 153, nós vamos para as divisões. Porém, a regrinha é simplesmente a mesma. Então, com o passar do tempo, com a resolução dos exercícios, por isso que é importante resolver, por isso que é importante depois fazer de novo, resolver de novo, para você ir memorizando o jeito de fazer, para você ir aprendendo as regrinhas, porque as regrinhas de sinais, elas são muito importantes. Você, daqui para frente, vai precisar sempre delas. Então, se empenhe para estar estudando. E resolver as atividades é estudar. Vamos lá. Aqui, da mesma forma que eu expliquei na hora da multiplicação, faça a divisão primeiro. 32 dividido por 8, 4. 48 dividido por 6, 8. E assim por diante. Aí depois você analisa o sinal. Sinais diferentes, menos. Tá vendo? Menos 4. Sinais diferentes, menos 8. 36 dividido por 4 é 9. Sinais iguais, sempre mais. Então, a resposta é mais 9. 45 dividido por 3 é 15.
Sinais diferentes, menos 15. 91 dividido por 7 é 13. Sinais iguais, 13 positivo. 84 dividido por 12 é 7. Sinais diferentes, menos. Então, resposta menos 7. Exercício 2. Roberta fez um acordo com o banco e dividiu o pagamento de seu saldo de R$ 2.700 negativo em 9 parcelas mensais sem juros. Muito bem, Roberta. É muito interessante ir até o local onde está devendo e renegociar a dívida, conseguir uma maneira melhor para pagar, né? Isso é muito importante. Mostra responsabilidade, mostra caráter em querer pagar as contas. E foi o que aconteceu aqui com a Roberta. Então, o que a gente tem que fazer aqui? 2.700 dividido por 9. Nossa, 7º ano. Dá para fazer mentalmente, né? Na tabuada do 9 tem um 27. 3 vezes 9 é 27. Você acrescenta 2 zerinhos ali. Aí o seu quociente vai ser 300. Então, 2.700 dividido por 9, 300. Roberta pagará R$300 mensalmente. Ou por mês, mesma coisa, tá? Letra B. A sensação térmica em certa cidade é de 6 graus negativos. Nossa, que frio! Mas os termômetros estão registrando 1/3 dessa temperatura. Até os termômetros ficaram meio congeladinhos, né? Enfim, é uma brincadeira, tá? Qual é a temperatura registrada nessa cidade? Muito simples, basta encontrar 1/3 de 6. 1/3 de 6, a terça parte de 6. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2, porém o 6 é negativo. É claro que este 2 também ficará negativo. Resposta: a temperatura registrada nessa cidade é de 2 graus negativos. Ou você também pode falar menos 2 graus, tá? Normalmente se fala, quando é temperatura, você fala temperatura negativa, tá bom? Continuando. Página 154. Vamos lá, nessa sexta-feira, muito ânimo. Aqui está falando de uma mina de extração de cobre com 1,2 quilômetros de profundidade. Então, risque, grife, termos importantes. E uma mina de diamantes. Essa aí muito me interessa, hein? Que beleza! Só que essa de diamantes tem aproximadamente metade da profundidade da outra mina. É isso aí. Metade, muito simples de fazer. Qual é a profundidade da mina russa? Pessoal, metade equivale a dividir por 2, tá? E nós temos aqui 1,2 dividido por 2. A metade de 1,2 é 0,6, tá? Então, está aqui. Nem tem que armar uma conta dessa, né? A metade de 1,2 é 0,6. Tudo bem? Resposta: a profundidade da mina russa é aproximadamente 0,6 quilômetros ou 600 metros. A gente pode aqui lembrar que em 1 quilômetro tem 1.000 metros e 0,6 vezes 1.000, caminha 3 casas com a vírgula apenas, que vai dar 600. Continuando, calcule. Primeiro você vai calcular dentro do parênteses. 47 menos 74, 27. 7 menos 4, 3. 27 dividido por 3, 9. Sinais diferentes, menos 9. 81 menos 18, 63. 1 menos 8, menos 7. 63 dividido por 7 é 9. Sinais diferentes, menos 9. 35 menos 53 é 18. 3 menos 5 é 2.
18 dividido por 2 é 9, sinais iguais, mais 9. 92 menos 29 é 63. 2 menos 9 é menos 7. 63 dividido por 7 é 9. Como aqui é menos, então, sinais diferentes, menos 9. Que regularidade é possível verificar nesses cálculos? Bom, primeiro você precisava perceber que os números envolvidos aqui são constituídos apenas por 2 algarismos. Pode observar, no máximo 2 algarismos, tá? Outra coisa, o dividendo ele é formado pela diferença entre um número de 2 algarismos e outro número composto dos mesmos 2 algarismos, só que a posição está invertida. Então, olha aqui, ó, 47, 74. Olha o 4 aqui e olha o 7 aqui. São exatamente os mesmos algarismos, tá? E olha que interessante, o divisor é feito pela diferença entre esses 2 algarismos, tá? Estão vendo? Então, aqui, ó, o dividendo é aquele número que vai fora da chave. 47 menos 74, tá bom? Ele é formado por 2 algarismos, tá? O divisor, que fica dentro da chave, é formado pela diferença desses algarismos. Como assim, professora? Os algarismos não são 7, 4? Então, vem aqui e faz 7 menos 4. Foi isso que eles fizeram aqui. Os algarismos não são 1 e 8? 1 menos 8. Aqui, os algarismos não são 3 e 5? São os mesmos algarismos, só a ordem da trocada. 3 e 5. 9 e 2. 2 e 9, 9 e 2, a mesma coisa, tá bom? Exercício 7. De acordo com as divisões nas papeletas, calcule mentalmente os itens a seguir. Nossa, professora, dividir por 10 mil? Essa apostila quer que faz de cabeça? Gente, não precisa dividir, basta caminhar com a vírgula. Já ensinei isso para vocês, tá? Já sei, vírgula não anda muito bem, mas aqui é uma expressão. Apenas uma expressão para facilitar o seu aprendizado, tá bom? Então, o 10 tem um 0, então vamos caminhar apenas uma casa com a vírgula, por isso que a vírgula ficou aqui, ó. O 100 tem 2 zeros, vamos caminhar 2 casas com a vírgula. Olha onde a vírgula veio parar. O 1000 tem 3 zeros, vamos caminhar 3 casas com a vírgula. Olha só onde a vírgula está. Tranquilo, 7º ano? Então, aqui basta caminhar com a vírgula. 10, volta uma casinha com a vírgula, tá vendo ali, ó? Menos 5.432,1. Aqui, 2 casas, porque 100 tem 2 zeros. Então, 543,21. 3 zerinhos no 1000, então 3 casas. 54,321. Negativo também. Um zerinho, então apenas uma casa decimal. 408,7. 2 zerinhos, 2 casas após a vírgula. Menos 0,96. Olha esse. 4 zerinhos sem problema. 4 casas, não tem problema nenhum. Então, volta aqui, ó, a partir do algarismo 8. Volta 4 casas, a vírgula vai ficar aqui, entre esses 2 zeros. Resposta, 0, negativo, claro, né? Então, negativo, 0,0798. Tá bom? E, finalmente, chegamos no exercício da página 155. Isso mesmo, vocês são guerreiros, resistiram, estão aqui, quase acabando a batalha de hoje, a batalha da semana. Vamos lá. 9. Resolva as expressões numéricas. Lembretes importantes. Primeiro dentro do parênteses, sempre. Outro lembrete. Multiplicação e divisão são feitas antes de adição e subtração, tá? E outra dica importante, outro lembrete, usar as regras de sinais. Ufa, quanta coisa, professora! Sim, aqui a gente tem uma
aplicação conjunta de tudo que vocês aprenderam até agora sobre as operações com os números inteiros. Nós temos aqui as 4 operações com os números inteiros. Temos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Tá? Tudo junto e misturado? Mais ou menos isso, junto e misturado. Vamos lá. Menos 25 mais 16. Deve 25 e pagou 16. Continua devendo 9, tá? Aqui, sequência. Menos 3, a gente copia esse menos 3, a gente copia esse menos fora do parênteses aqui também. Por quê? Porque esse 4 está ligado com esse 2 para o sinal de multiplicação. Multiplicação faz primeiro. Então, 4 vezes 2 é 8, mas é 8 negativo. Aí, sinais iguais, quando vai eliminar os parênteses, sinais iguais, mais. Então, aqui, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 3 mais 8. 3 mais 8 é exatamente 11. Letra A, resposta 11. Letra B. Temos aqui menos 7 dentro do parênteses e esse mais 5. Porém, esse mais 5 está ligado com vezes com a multiplicação, que, por sinal, tem parênteses para resolver primeiro. Então, vamos aqui. Deve 12, paga 9, continua devendo 3. Muito bem, está aqui embaixo esse 3. Agora, cuidado aqui, você não pode fazer menos 3 com menos 64. Não! Divisão antes. Divisão tem que ser feita primeiro. Então, primeiro você vai dividir 64 por 8. 64 dividido por 8 dá 8. Porém, menos 8. Tá vendo ele aqui, ó? Menos 8. Ai, professora, bugou tudo aqui. Não bugou não. Calma. Vamos, então, voltar aqui desde o início para você não se perder. A gente vai copiar. O menos 7 está aqui embaixo. O mais 5 está aqui. Vezes, aí dentro do parênteses isso foi resolvido e deu menos 3, ele está aqui. Aí, menos 64 dividido por menos 8. Então, sinais iguais, mais. Então, aqui ficou mais 8. Aí, ele deve 7, deve 15 e pagou 8. Qual é a resposta? Ele vai continuar devendo. Ele fez 2 dívidas aqui, né? Então, ele vai continuar devendo 14. Resposta, menos 14. Muito bem, ali deu menos 14, letra C. Vamos lá. Dentro do parênteses, você vai fazer 48 dividido por 12, que é 4. Esse menos você abaixa, você repete ele. E aí tem o menos 7 que você copia de novo também. Agora, muito cuidado aqui, tá? Vamos acompanhar aqui com a professora. Aqui eu tenho 2 dívidas, deve 4, deve 7, deve 11. Então, tá aqui, deve 11, tá? Deve 11, e aí a gente desce esse menos 1 e desce o mais 10, tá? Copia igualzinho. E aqui que você tem que tomar muito cuidado, tá? Você vai fazer vezes primeiro. Para sua alegria, o 1 é neutro. Então, não vai mudar. Só vai mudar o quê? Só, a gente fala só, né? Maneira de falar. Porque muda muita coisa, viu? Sinais iguais mais, então aqui vai ficar mais 11. Resolveu todo o problema aqui dos parênteses, ficou com 11. Aqui tem a outra situação resolvida que acabou ficando mais 10, tá? Então, sinais iguais você vai somar e copiar o mesmo sinal. Você tem 2 créditos aqui, já tinha 15 e conseguiu mais 10. Desculpa, gente, já tinha 11. Não sei de onde eu tirei esse 15. Já tinha 11 e agora você tem mais 10. 11 mais 10, 21. Exercício D. Primeiro, dentro do parênteses, 8 vezes 5, 40. Sinais diferentes, menos 40. O menos 16 você copia, tá? E copia também o menos 4, que você vai dividir aqui depois. Continuando. Deve 40, deve 16, você tem 2 dívidas. Você vai somar as 2 dívidas. Está
devendo 56. Perfeito. Então, dentro do parênteses ficou uma dívida de 56, ficou menos 56. Porém, fora do parênteses tem um bonitinho de um sinalzinho danadinho de menos. Que você tá fazendo aí, meu filho? Não sei, mas ele está aí. Se ele está aí, teremos que fazer uma regrinha de sinais com ele, tá? Você não pode esquecer que tem que fazer uma regrinha de sinais com ele, tá bom? Sinais iguais, mais. Continuando, você vai dividir 56 por 4. 56 dividido por 4 é 14. Mas o 4 está negativo. Então, a regrinha diz que quando os sinais são diferentes na divisão, você tem que responder negativo. Então, a resposta é menos 14. Porém, não podemos esquecer deste 6, que estava lá, solitário. Todo mundo foi fazendo aqui e esqueceu dele, mas no finalzinho ele precisa aparecer, tá? 6 é positivo, 14 é negativo. Tem 6 e deve 14. Ficará devendo 8. Resposta da letra D de demais, porque vocês são demais, é menos 8. E com isso, encerramos mais uma semana de aulas de matemática. Graças ao nosso bom Deus, eu desejo a você e a toda a sua família um final de semana maravilhoso, tá? Bom fim de semana mesmo para vocês. Estou com saudades. Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau. Beijos.